Olá, meu nome é Tatiane. Minhas saudações a toda a comunidade do YouTube. Eu sou a pessoa responsável por esse canal e pelo projeto Sagradas Letras, né? Eu tô aqui para explicar o que pelo menos no que o senhor me orientar a falar, né? Eu fiz um roteirinho aqui, mas, né? Eu sou a pessoa responsável, como eu já disse, pelo projeto por trás do canal Sagradas Letras com Louvor. Eu sou a pessoa responsável pelo projeto Sagradas Letras, porque Sagradas Letras é um projeto, né? Nós começamos no WhatsApp, nós temos um canal no WhatsApp, uma página no Facebook, esse canal aqui no YouTube, né? No WhatsApp chama Sagradas Letras, na página do Facebook se chama Sagradas Letras também, mas aqui no canal do YouTube eu entendi de Deus de colocar Sagradas Letras com louvor, porque às vezes eu coloco alguma coisa de louvor no canal do WhatsApp, mas aqui também, aqui eu vou colocar de uma maneira mais intensa, então eu coloquei Sagradas Letras com louvor, porque nós vamos fazer alguns trabalhos de louvor também. Provavelmente não vai ser comigo cantando, isso pode ser uma coisa para o futuro, mas é que o meu dom realmente não é cantar. Eu até gosto e amo demais louvores, amo. Mas eu não tenho uma voz maravilhosa para louvar, né? Tanto quanto as cantoras que tem por aí, né? Mas, como eu estava dizendo, nós temos esse canal no WhatsApp, vou repetir, o canal no WhatsApp, Sagradas Letras, a página do Facebook Sagradas Letras, esse canal aqui no YouTube, Sagradas Letras com Louvor, e também, se tudo der certo, nós teremos também um blog, também para falar sobre as Sagradas Letras, né? E eu tenho também dois perfis no Instagram. Eu tenho um perfil que é o As Bíblias da Tati. Não é tão assim conhecido, mas é um perfil no Instagram, As Bíblias da Tati. O outro, Ruth de Virgens Bibliófili, que lá dentro do canal, do perfil, eu explico porque o nome é Ruth de Virgens Bibliófili, né? A primeira postagem explica, tem uma foto minha primeiro e depois a segunda postagem explica por que se chama Ruth de Virgens Bibliófili. E se der certo, eu coloco os links para vocês na descrição do canal ou na descrição desse vídeo, que eu ainda tô vendo como é que funciona tudo por aqui, tô aprendendo ainda, né? E aqui veio, né, o Sagradas Letras, né? E o Sagradas Letras com louvor aqui no YouTube, né? O Sagradas Letras, ele nasceu no momento de sofrimento, né? No momento de grande sofrimento meu. Um sofrimento de alma, né? Uma dor intensa de alma, de interna, um sofrimento muito grande que eu passei. Eu posso dizer que eu não estava com nenhuma doença assim física, mas a dor que eu estava sentindo na minha alma era muito intensa, algo assim grande demais, né? Um período muito difícil. Eu digo até que foi o Vale da Sombra da Morte, porque foi algo muito doloroso, muito triste, muito difícil para mim. Mas aí o Senhor me tirou desse sofrimento, né? E uma das formas pelas quais Ele me consolou foi me entregando esse canal no WhatsApp, porque foi tudo que começou lá. Eu comecei a postar o que o Senhor falava comigo na palavra. O Senhor falava comigo na palavra e eu ia postando os versículos, né, que o Senhor ia falando comigo. E aquilo foi gerando em mim uma cura, um consolo de alma, né? E também o Senhor me disse que
tudo que ele estava fazendo na minha vida e tudo que ele estava me ensinando, porque o Senhor me ensinou muita coisa nesse período, né? Eu aprendi muito, muito mesmo, e continuo aprendendo, né? Porque eu fiz uma escolha, a escolha de não ser simplesmente uma cristã, mas realmente ser verdadeira. Foi a escolha que eu fiz no Senhor. E Ele tem falado comigo, tem me abençoado, tem me abraçado, tem me abençoado muito. E eu tenho estado muito assim, em regozijo e em gratidão a Deus, né? E o Senhor falou para mim que eu não poderia guardar dentro de mim tudo que eu estava sentindo e tudo que Ele estava me ensinando e me falando, né? E Ele foi me consolando, tá me ensinando ainda, sempre me ensinou, na verdade, porque tudo que eu sei da vida, se é que eu sei alguma coisa, foi o Senhor que me ensinou. Tudo, tudo, tudo. Em tudo eu dependo dele, em tudo eu sempre dependi dele, desde que eu me tornei cristã. E Deus é tudo para mim. E essa o Senhor, ele disse para mim que eu não poderia guardar para mim somente tudo que ele estava me ensinando e tudo que eu estava aprendendo e tudo que eu estava sentindo. E que não bastava comunicar à congregação local, à igreja local, simplesmente chegar na igreja local e contar um testemunho na igreja local somente para a igreja local, mas que eu deveria espalhar isso, né? E ele, é impressionante isso, porque é algo muito, está sendo, e eu creio que será mais ainda, algo muito forte, muito poderoso na minha vida, que eu tô aqui falando, eu tô até assim meio que emocionada, porque Deus é muito lindo, né? Deus é muito maravilhoso, Deus é muito poderoso, muito amoroso, muito amoroso. Ele é amor, né? Deus é amor, né? Eu não sou da denominação da Deus é amor, mas a palavra do Senhor diz que Deus é amor. Saudações aos meus irmãos da igreja. Deus é amor e de todas as outras denominações. Eu sou assembleana, sou da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. Quase que eu esqueço de falar, né? Não pode de jeito nenhum. Mas o Senhor me consolou, como está escrito, como está registrado em 2 aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 4 das Sagradas Letras, que diz o seguinte, em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, a palavra do Senhor Jesus Cristo, as Escrituras Sagradas dizem assim, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados de Deus. O Senhor me disse que eu poderia ajudar muita gente se eu falasse o que Ele fez, está fazendo e fará na minha vida. A experiência, os sentimentos, as emoções, né, também, mas sentimentos, a palavra, os ensinos, tudo. Ele disse para mim que eu poderia ajudar muita gente com isso, com o que ele estava me ensinando, com o que ele tem me ensinado, né? E por isso que eu não fiquei só na igreja local, porque ele disse que eu deveria ir, por isso que eu não vou divulgar isso somente na igreja local. Divulgarei também em estou divulgando nas redes sociais também, nessas redes sociais, para que almas sejam alcançadas. E talvez a dor que eu senti, o que eu passei, alguém possa estar passando nesse momento, e assim talvez eu possa ajudar, mas a alguém além de mim, entendem? Além da minha pessoa, né? É uma maneira de não ser egoísta, né? Aqui no canal Sagradas Letras, nós eu pretendo falar sobre cristianismo, vamos falar sobre cristianismo, sobre a palavra do Senhor, sobre os louvores, né?
eu digo falar sobre louvores porque eu pretendo postar alguns louvores, fazer algo com relação ao louvor, como eu fiz na primeira publicação, né? E o que mais Deus, o Senhor, colocar no meu coração para fazer, tá? É isso que a pretensão de todo o projeto, eu tô chamando de projeto porque eu não sei, eu tô no início ainda, tô caminhando, tô indo aos poucos, tô subindo de degrau em degrau em nome de Jesus, segundo a direção do Senhor. E Sagradas Letras, de onde vem, né, essa expressão, esse termo, Sagradas Letras? Sagradas Letras, conforme está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, tem a primeira parte, né? A primeira parte fala, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que as Sagradas Letras, que as Sagradas Letras, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, e que desde a tua meninice, ou seja, desde a tua infância, né, sabes as Sagradas Letras, é a primeira parte. A segunda parte é que eu foco, a segunda parte, porque eu não sou cristã desde que eu nasci, eu me converti foi em 2011. Na verdade, eu me converti em 2005, ou foi 2006, e me batizei depois em 2011, se não me engano. Eu passei um bom tempo com um trabalho interno do Espírito Santo dentro de mim até eu me batizar, mas graças a Deus, né? Antes a gente demora esse período para o batismo do que você se batizar cedo. Não estou criticando ninguém em nome de Jesus, mas se você se batizar cedo, depois você desviar, né? Graças a Deus eu permaneço no Senhor, desde a minha conversão. Diz assim a segunda parte, a primeira parte, vou ler novamente para não perder o fio, e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Letras. Aí diz depois, que podem fazer-te sábio. Podem fazer-te sábio, se você der lugar, pode te fazer sábio para a salvação. Não é uma sabedoria comum, não é só ser sábio, mas sábio para a salvação. Não apenas ser sábio, mas ser sábio para a salvação. Uma sabedoria que vai te levar para o alto. Uma sabedoria que pode... as escrituras, as sagradas letras, a Bíblia, pode fazer-te sábio para a salvação. Mas é sábio para a salvação e sábio para a salvação pela fé que está em quê? Pela fé que há em Cristo Jesus, né? As Sagradas Letras podem fazer-nos sábios para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E eu digo Jesus, nosso Senhor. Eu não tô lembrando se tá nosso Senhor em outras traduções, é que eu tô vendo na Almeida Revista aí, corrigida, né? E eu não vou me alongar muito nesse vídeo, né? Não pretendo me alongar muito nesse vídeo, eu pretendia fazer um vídeo bem menor, viu? Mas tá dando aqui uns 14 minutos, mas eu não vou me alongar muito nesse vídeo porque é um vídeo introdutório, né? É só para apresentar, dizer a que veio o projeto Sagradas Letras, o que é isso de Sagradas Letras, o que é isso de Sagradas Letras com louvor, de onde veio Sagradas Letras, e eu estou explicando um pouco o que é, né? Nós teremos mais vídeos no canal, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus teremos mais vídeos, e eu pretendo explicar melhor como foi esse processo. E as palavras que o Senhor me falou, o que o Senhor me falou na palavra,
os versículos, né? Os versículos que ele me falou e tudo que ele me falou, o que ele permitiu que eu diga, nesse período que eu passei, porque foi realmente muito difícil para mim. Uma dor interna muito grande, mas que o Senhor me livrou e me salvou. Ele jogou para mim, eu estava no mar me afogando, e o Senhor jogou para mim eu acho que é boia que joga, né? Ele jogou para mim uma boia para me salvar, e o que ele me jogou para me salvar, para me tirar das águas, foi a palavra dele. Ele estendeu a mão para mim através da palavra, através das sagradas letras, através das sagradas escrituras, através dos escritos sagrados. Ele me estendeu a mão e me tirou dali pelo poder dele. Foi assim que o Senhor me salvou dentro do processo da salvação. Ele me salvou da dor. Ele me salvou da dor através das sagradas letras, que podem fazer-nos sábios para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E eu acrescento, não sei como estão as outras traduções, mas eu acrescento, Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Muito obrigada.